Oi, gente! Hoje eu resolvi falar desse assunto porque recebo muitas pessoas desesperadas porque viram um ou mais vídeos sobre sinais de autismo. E essas pessoas estão achando que são autistas porque apresentam alguns desses sinais. Outro motivo de eu estar falando nesse assunto é que nós aqui em casa suspeitamos de que a Mia poderia ser autista, porque ela apresenta vários sinais de autismo. Então o assunto do vídeo de hoje é esse. Se você já gostou do tema, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e vem comigo. Bom, gente, você percebeu que você ou seu filho tem vários sinais de autismo. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu te faço é: os sinais que você percebeu aconteceram mais de uma vez ou foi só um caso isolado? Aqui, a Mia já apresentou vários sinais. O autismo é uma síndrome de origem genética, então é bem comum que as pessoas da família da pessoa com autismo apresentem sinais de autismo sem serem autistas. Chamamos isso de fenótipo ampliado do autismo. Eu tenho um vídeo detalhado falando sobre esse assunto e vou deixar o link para você na descrição e você vai lá e vê quando quiser. Então é preciso observar se foi um caso isolado ou se a pessoa faz isso toda vez, com frequência, como por exemplo, andar nas pontas dos pés ou puxar o seu dedo para mostrar alguma coisa, né? Pegar o dedo de outra pessoa para apontar alguma coisa. Para saber outros sinais, olha aí embaixo na descrição do vídeo que eu vou deixar os links de todos os vídeos dos sinais. Então, se foi um caso isolado, se foi um sinal isolado, se não acontece sempre, isso não pode ser considerado um sinal. Mas se a criança, ou adolescente, ou adulto já fez mais de uma vez, aí você considera como um sinal. Para que você comece a ligar o seu alerta vermelho, a pessoa deve apresentar pelo menos 8 sinais. Mesmo assim, ela pode não ser autista. O autismo é caracterizado por uma tríade. E o que é essa tríade? A primeira perna da tríade é o comprometimento da comunicação verbal e não verbal. A segunda perna, 2, presença de padrões de comportamentos repetitivos e restritivos. E a terceira perna, 3, é o comprometimento da interação social. Então, para a pessoa ser considerada autista, ela tem que se encaixar dentro dessa tríade, ou seja, ela tem que apresentar sinais nas 3 pernas dessa tríade. Não adianta ter 8 sinais de autismo só de uma perna da tríade, como por exemplo, 8 sinais ligados ao comprometimento da comunicação. Então, quando você assiste algum vídeo de sinais de autismo, saiba que cada um daqueles sinais vai ser classificado em uma dessas 3 pernas dessa tríade. E para a pessoa ser autista, tem que apresentar características das 3 pernas da tríade. Entendeu? Aqui ficou claro? Então vamos lá. Vamos falar de cada uma das 3 pernas dessa tríade agora para você entender melhor. Perna número 1, comprometimento da comunicação não verbal e verbal. Aqui estamos falando da ausência da fala, do atraso da fala, da dificuldade da construção da fala, mas também estamos falando daquelas pessoas que falam de uma forma difícil e rebuscada. Aquelas pessoas que sabem todas as normas cultas da língua portuguesa e que as praticam no dia a dia. Esses antigamente eram diagnosticados como os Asperger. E a fala rebuscada demais também dificulta a comunicação verbal, dificulta o entendimento do outro lado. Além da dificuldade da fala, aqui nessa perna da tríade, temos que observar a dificuldade de comunicar através de gestos e expressões. E também da dificuldade de entender o que os outros querem dizer. A dificuldade de se fazer entender. E não podemos esquecer que está nessa perna da tríade também a dificuldade de olhar nos olhos das outras pessoas. O olhar é uma forma de comunicação. Mas a dificuldade de olhar nos olhos também se encaixa no comprometimento da interação social. Quando uma criança nos puxa pelo dedo para nos mostrar alguma coisa, também é a dificuldade em se comunicar.
já que os neurotípicos mostram objetos apontando para esses objetos. O comprometimento do desenvolvimento se dá, na maioria das vezes, pela deficiência na comunicação. A distração que ocorre nos autistas é a falta de comunicação entre as pessoas e pode atrasar um pouco o desenvolvimento. Outro motivo do comprometimento do desenvolvimento é a deficiência mental, que é a redução do funcionamento intelectual e que pode ser reversível, mas a deficiência mental não é uma característica de autistas. Autistas podem ter sim uma deficiência mental, mas isso acontece na mesma proporção que acontece com os neurotípicos. Então tudo acaba caindo nessa tríade. Então cada sinal vai se encaixar em pelo menos uma dessas pernas da tríade. Agora vamos falar da perna 2 da tríade, que é a presença de padrões de comportamentos repetitivos e restritivos. Aqui temos as estereotipias e as manias, por exemplo, se balançar, fazer sons com a boca, rodar os dedos, andar na ponta dos pés, rodar as rodas dos carrinhos, mania de ficar sempre com algo na mão para ficar mexendo, mania de balançar as pernas, principalmente quando você está nervoso, pois as estereotipias são para a pessoa se autorregular, se acalmar. Aqui também entra um modo diferente de brincar, enfileirar brinquedos ou separar brinquedos por cores. Lembrando que, gente, se aconteceu uma vez só, ok. Se for algo repetitivo, aí sim é preciso dar atenção e observar mais de perto. E por último temos a terceira perna da tríade, que é o comprometimento da interação social. Aqui temos a dificuldade em interagir com as outras pessoas, que variam das mais leves para as mais complexas. Por exemplo, alguns autistas não olham nos olhos de jeito nenhum. Por outro lado, alguns olham, mas não conseguem fixar o olhar por muito tempo, porque se sentem incomodados, invadidos. O abraço é a mesma coisa. Seu filho fica incomodado quando alguém o abraça, ou você se sente incomodado quando recebe um abraço. Não saber se alguém está sendo sarcástico também é outro sinal que se encaixa aqui. Não saber reconhecer sentimentos pelas expressões faciais. Não saber se comportar em determinadas situações sociais, como é ou não apropriado ser dito algumas coisas em determinadas situações. Outros exemplos que estão nessa perna dessa tríade são não gostar de ser tocado, preferir ficar sozinho, preferir brincar sozinho, não gostar de abraços ou se sentir incomodado com os abraços. Aí você pode me perguntar sobre sinais relacionados ao processamento sensorial, como se incomodar com o vento, ou não gostar de barulhos altos, querer colocar tudo na boca, entre outros. Esses não são sinais de autismo, são sinais de quem sofre de distúrbio de processamento sensorial. Quem apresenta somente sinais desse distúrbio não necessariamente é autista. Como eu já disse, autistas precisam apresentar sinais que estão dentro da tríade, porém sinais de distúrbio de processamento sensorial são observados para ajudar no diagnóstico de autismo, junto com os sinais da tríade, porque cerca de 95% dos autistas apresentam distúrbio de processamento sensorial. Aí você vai lembrar da Mia. Lembra que eu disse que a gente estava aqui desconfiando que ela poderia ser autista por apresentar vários sinais? Então, o caso dela nos parece ser de fenótipo ampliado, porque ela carrega o autismo na genética, porque ela é irmã de autista, mas ela não entra nessa tríade. Ela apresentou vários sinais, sendo que alguns somente uma única vez, como de puxar o dedo do pai para mostrar alguma coisa. Então não podemos considerar isso como um sinal. Além de tudo, ela é ótima na comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Então ela não entra na primeira perna da tríade, assim como ela não entra na segunda perna da tríade. A única coisa que ela fez pouquíssimas vezes
foi separar brinquedos por cores e enfileirar também esses brinquedos. Então, gente, lembrando, para caracterizar um sinal de autismo, a pessoa precisa ter apresentado o sinal várias vezes e não somente uma ou duas vezes. A pessoa precisa apresentar sinais nas 3 pernas da tríade, mesmo que os sinais sejam leves. Mas não se esqueçam que, na dúvida, procure sempre um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Combinado? Espero ter te ajudado. Espero ter esclarecido mais essa questão, porque muita gente vê os vídeos e fica achando que é autista ou que o filho é autista. Não é verdade? E às vezes não é. Tá bom? Um beijo e te vejo no próximo vídeo.